Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter aí uma aula um pouco diferente, nós não vamos ter a parte teórica, na verdade nós vamos aplicar a parte teórica que nós vimos anteriormente, né? No cálculo de escala e de fuso horário. Então essa aula 5 eu vou estar aí dividindo ela em duas partes, certo? Uma que a gente vai ver cálculo de escala e outra que a gente vai ver cálculo de fuso horário. Certo? Bem, para essa aula eu gostaria que vocês pegassem o livro de atividades, porque nós vamos fazer alguns exercícios lá que eu, de certa forma, já dei uma dica nas aulas anteriores, certo? Então vou pegar para a escala 2 exercícios, um deles dividido em A e B e mais outro exercício que está ali no livro de atividades de vocês, tá? Bem, eu escolhi os exercícios 7 e 8, né? Para a gente aplicar um pouquinho aquilo que eu ensinei de teórico sobre escala, tá bom? Bem, gente, é bom a gente lembrar que escala, né, é uma relação de redução. Então, todo cálculo de escala, ele vai trabalhar ou em ampliar ou eu em reduzir mais os meus dados, tá bom? Bem, se lembra que nas aulas, gente, eu tinha definido a escala em cima dessa pequena fórmula, né? E igual Dzinho sobre Dzão. E é a minha escala, Dzinho a minha distância real, Dzão a minha distância real e Dzinho a distância no mapa, tá? Bem, vocês têm lá um problema lá na página 7, né? O enunciado dele diz o seguinte: um geógrafo realizará uma série de palestras sobre os impactos socioambientais da atividade industrial tradicional e da alta tecnologia no Nordeste. Em seu artigo, publicou o seguinte mapa de localização que, por uma falha na impressão, omitiu a escala numérica. Contudo, o geógrafo sabe que a distância em linha reta entre dois importantes polos, Camaçari na Bahia e Campina Grande na Paraíba, é de 660 quilômetros, tá? Aí vocês têm um mapa, embaixo do mapa a letra A que pede para definir a escala gráfica. Por favor, gente, substitui ali, ó, vou colocar até no rosinha, o gráfica por numérica, tá legal? Então, só uma correção ali na apostila de vocês. Então, olha só, o cara vai fazer, tem um mapa, não sabe a escala do mapa, mas sabe a distância entre as duas cidades, tá? Então, ele sabe que são 660 quilômetros e ele precisa saber a escala. Então, ele vai, como primeiro passo, ver a distância no mapa desses dois pontos, Camaçari e Campina Grande, equivale a 4,1 centímetros em linha reta ali no mapa dele, que ele sabe que vale 660 quilômetros, tá ok? Bem, usando aqui a nossa formulazinha, gente, vamos separar os dados que nós temos. Primeiro, a escala, eu sei? Não, é quem eu quero saber, tá bom? Dzão, a distância real, eu tenho? Tenho, são 660 quilômetros, tá bom? Dzinho, eu tenho a distância? Tenho, segundo o meu mapa ali, é de 4,1 centímetros. Bem, aqui nós já temos uma primeira questão que nós temos que resolver. Quando eu vou fazer cálculo de escala, tem que estar tudo na mesma unidade. Então, nós temos que converter esses 660 quilômetros para centímetros, certo? Por quê? Porque eu tenho que ir para a escala, eu tenho que ir para a unidade aí, métrica menor, que no caso é centímetro, para realizar esse cálculo. Isso aqui é simples, gente. Os 660 quilômetros equivaleria em centímetros, tá? Mais 5 zeros atrás dos 660. Então você coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então nós vamos ter, na verdade, 66 milhões de centímetros, tá bom? É a minha distância, certo? A minha distância real. Bem, vamos então montar nossa formulazinha aqui,
tá bom? Então, olha só, E continua o mesmo, né? Eu não sei. Dzinho, 4,1, Dzão, 66 milhões, certo? Bem, quero saber a escala. Como é que eu vou fazer aqui? Simples, gente, regra de matemática. Divide por 4,1, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, dividindo, deixa eu pegar uma outra cor, dividindo isso tudo aqui, ó, por 4,1, né? Tanto em cima quanto embaixo, certo? Nós vamos ter no final a escala. Então, essa escala vai ser de 1 para 16 milhões e 100. Certo? Então, essa vai ser aí a resposta para essa primeira letra aqui, né? Que é facilzinho, você pode ver aí que não é algo nada complicado. O que vocês têm que tomar cuidado? Principalmente na conversão de unidade quilômetro para centímetro, né? E aqui na divisão. No caso, a gente usou vírgula, então muitas vezes vocês se atrapalham nisso aí. Então, o problema que vocês muitas vezes têm com escala não se deve, na verdade, à regrinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Se deve, muitas vezes, à questão de matemática básica. Tá ok? Então, a resposta está aqui, ó. 1 milhão, aliás, 1 para 16 milhões e 100. Vamos virar ali a página e vamos para a letra B. Tá? Ela é bem parecida, certo? Ela é bem parecida. Tenho ali no cabeçalho o seguinte texto na letra B. Para as apresentações, o geógrafo levará um banner com um mapa em que a distância entre Camaçari, Bahia, importante polo petroquímico, e Campina Grande, Paraíba, significativo polo tecnológico, é de 15 centímetros, certo? E aí você tem 3 perguntas em uma. Primeira, de acordo com essa informação, qual é a escala numérica do mapa desse banner? Segundo, o geógrafo vai realizar sua apresentação em um mapa com escala maior ou menor do que é indicada em seu artigo? E depois, a nova escala proporcionará um mapa com maior ou menor visualização de detalhes, tá certo? Então vamos lá. Mesma coisa que o caso anterior, tá, gente? Então você tem a mesma distância, certo? Só que pode ver aqui que a distância é a mesma no tamanho real, né? Então eu tenho a mesma distância no tamanho real, olha aqui, ó, 660 quilômetros, que nós já sabemos que equivale a 66 milhões de centímetros, certo? Mas veja que a minha distância no mapa é diferente. São 15 centímetros. O que está acontecendo aí? A distância real é a mesma, só que a distância no mapa é maior. Então, o que eu estou fazendo? Em relação ao outro mapa, gente, eu estou ampliando. Então, eu vou ter uma escala aqui maior do que do item anterior, tá? A escala é a nossa dúvida da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. Vamos montar a nossa fórmula. E é igual Dzinho, 15 centímetros, certo? Embaixo, 66 milhões. Não preciso nem dizer, gente, por que a gente faz esses 66 milhões. Não é a mesma coisa que o outro caso. Sempre tenho que converter tudo para a mesma unidade. Divido aqui novamente, vou pegar aqui, vou pegar um vermelhinho, né, para variar um pouquinho, dividido por 15, ó, tanto em cima como embaixo, eu vou ter a seguinte escala resultante. Minha escala nesse mapa vai ser 1 para 4 milhões e 400 mil. Essa é a minha escala final para esse novo mapa que o geógrafo vai fazer, tá? Vamos voltar ali para as questões que ele colocou? Então, aqui já resolvemos a escala numérica, né? O primeiro item da pergunta.
Depois, o geógrafo vai realizar sua apresentação em um mapa com escala maior ou menor? A escala vai ser maior, gente. Lembre-se que se o meu numeral embaixo for menor do que esse numeral, né? Aqui, tá? Ele vai ser uma escala maior, lá a escala menor, certo? Quanto maior meu numeral, menor a escala. Quanto menor o meu numeral, maior a escala, tá? Então, está aí respondido. E o último, né? A nova escala proporcionará um mapa com maior ou menor visualização de detalhes. Eu vou ter mais detalhes do que o mapa anterior. Tá ok? Bem, vamos lá para a questão 8, gente, que é a última, já deixei ela aqui armada, né? Geralmente é o caso clássico de cálculo de escala. Então ele pede ali, em um mapa de escala 1 para 25 milhões, certo? A distância em linha reta entre as cidades A e B é de 1,5 centímetros. Na realidade, a distância em quilômetros é de aproximadamente... Então, olha só, gente, aqui nós temos alguns dados. A escala ele já deu, 1 para 25 milhões, tá? A distância que ele está calculando, então ele tem uma cidade ali, ó, A de uma cidade B. Essa distância é de 1,5 centímetros, é o meu Dzinho, tá? O que eu tenho em dúvida é a minha distância real, certo? Então vamos lá, vamos para a fórmula e vamos colocar todos os dados que nós já temos. Opa, e aí repetir a fórmula, não é assim, tá? Então vamos lá, minha escala, 1 sobre 25 milhões, tá? 1 para 25 milhões, tá aqui, certo? Igual ao Dzinho, 1,5 sobre Dzão, tá? Faço o quê? Faço aqui, ó, regra básica de matemática. Cruzo aqui a multiplicação, né? Então, Dzão vai ser igual a 25 milhões vezes 1,5, tá? Bem, aqui está tudo em centímetros. Para facilitar a vida de vocês, gente, nesse caso aqui, eu já posso fazer a minha conversão direta para quilômetros aqui no final. Então, o que você vai fazer? Você vai retirar 5 zeros, tá bom? E já converteu em quilômetros. Então, eu sei que 1 centímetro no meu mapa equivale a 250 quilômetros. Multiplicado por 1,5 centímetros, né, que eu tenho lá no mapa, eu vou ter como resultado final 375 quilômetros, que é a resposta que você vai ter lá na apostila, na alternativa B. Tá bom? Gente, isso aí é o que eu tinha que falar com vocês sobre escala. Vai fazendo os outros exercícios. Uma dica importante, só voltar aqui no início, é que toda essa teoria sobre escala, relembrando vocês, eu já tinha falado isso nas aulas anteriores, toda a minha teoria de escala, para esse cálculo de escala, está ali no capítulo 2 da apostila de vocês, as páginas 42 a 44. Então dá uma lida ali, né, para aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, tá ok? Até a próxima!